Peter Luparelli teve sua vida transformada durante uma tentativa de suicídio, onde, segundo ele, Jesus apareceu em forma de uma luz e o impediu de tirar sua vida. Nesse vídeo, contaremos seu incrível testemunho. Caso vocês gostem da história e queiram conhecer o testemunho de sua esposa, a Bena Luparelli, escrevam nos comentários. Eu nasci em Uganda na década de 70, quando o ditador Idi Amin expulsou todos os asiáticos de lá. Ele disse que Deus havia lhe dado uma ordem para transformar Uganda em um país apenas de negros. Ele deu 48 horas para nossa família deixar o país. Caso contrário, ele nos mataria. Meus pais moravam em Uganda devido aos negócios que eles tinham. Meus pais e o meu irmão trabalhavam em casa. A maior parte da minha família é hindu. Eles são muito comprometidos. Eles vão ao templo regularmente. E nós costumávamos ir ao templo na África. Então, o ditador Idi Amin nos deu o prazo de 48 horas para sair de Uganda. Países de diferentes nacionalidades receberam refugiados, como a Inglaterra, a Austrália e o Canadá. Então, minha família acabou indo para a Inglaterra. E nesse período, nós moramos em um campo de refugiados. Foi um período muito difícil para mim, porque nos anos 70 havia muitos skinheads e havia muita discriminação contra as pessoas de cor. Eu costumava ser espancado na escola. Eles me chamavam por nomes depreciativos. Eu era espancado o tempo todo. Em 92, meu irmão patrocinou meus pais para entrar no Canadá. Eu tinha menos de 21 anos naquela época. E qualquer pessoa com menos de 21 anos poderia entrar como dependente. E foi assim que eu entrei no Canadá. O meu irmão tinha uma casa lá, mas os meus pais não gostaram muito porque eles não gostavam do inverno e por isso eles voltaram para a Inglaterra. Porém, eu decidi ficar em Ontário, no Canadá, onde eu conheci e me casei com uma garota canadense chamada Connie. Eu fiquei com ela por 11 anos e meio. A minha família me deserdou, pois eles queriam que eu me casasse com uma indiana. Os primeiros 5 anos foram incríveis, pois tudo era novo. Mas depois, as coisas começaram a decair. 2 dos irmãos dela estavam viciados em drogas e álcool. E eu também decidi me envolver com isso, pois aquilo era como uma fuga para mim dos problemas. Mas o consumo de drogas e álcool afetou o meu casamento. E com isso, ela teve um caso extraconjugal. Um dia, eu estava descendo para pegar um pouco de leite e eu a vi entrar no carro com outra pessoa. E isso realmente partiu meu coração e me devastou. Nós terminamos e as coisas realmente começaram a piorar ainda mais. Até que eu cheguei em um ponto em que eu peguei todas as drogas que eu tinha em casa e eu disse: bem, eu não quero mais viver. Mas antes disso, havia 2 caras com quem eu costumava trabalhar em uma loja de departamentos em Toronto. Esses 2 caras sempre me falavam sobre Jesus e para visitar a igreja deles, mas eu sempre respondia que não, e que eu não queria saber nada sobre Jesus. E então, quando eu tomei todas aquelas drogas que eu tinha em casa, eu comecei a passar muito mal. Eu senti que eu realmente estava morrendo. E quando eu cheguei no meu último suspiro, uma luz muito brilhante apareceu. E quando essa luz apareceu, era como se eu ficasse instantaneamente sóbrio. E eu não tinha nenhuma referência para dizer que foi Jesus que apareceu para mim naquela luz. Na época, eu poderia ter dito que foi Buda, Krishna ou qualquer outro deus. Eu não tinha um ponto de referência. Tudo que eu vi foi a luz e uns braços poderosos. Eu não vi o rosto. Eu vi a luz e os braços de poder. Era como se eu fosse um bebê sendo embalado nos braços do pai, mas com poder. E durante esse encontro, eu senti um tipo de amor que eu nunca senti. E eu não acho que vou sentir esse amor novamente até nós irmos para o céu. Enquanto isso acontecia, eu recebi um telefonema de um desses caras do trabalho que me falavam sobre Jesus. E ele me disse que o Espírito Santo tinha pedido para que ele me ligasse naquele momento. Então, ele foi até o meu apartamento para me socorrer. No dia seguinte, eu fui à igreja e lá eu aprendi sobre o Espírito Santo. E então eu soube que não foram deuses hindus que me salvaram, mas era Jesus que estava me segurando nos braços.
Depois disso, ele transformou toda a minha vida. Eu entreguei o meu coração ao Senhor e desde então tenho servido. Mas eu precisei ser transformado, pois eu tinha desenvolvido a amargura contra os negros por causa das terríveis coisas que eu presenciei na infância durante o regime de Idi Amin em Uganda. Eu testemunhei seus capangas cometerem assassinatos, linchamentos públicos, o desaparecimento de crianças com quem eu brincava, dentre outras coisas. E isso me marcou profundamente. E os meus mentores na igreja eram negros. Um era da Nigéria e o outro de Gana. Por isso foi difícil para mim no começo. Mas conhecer Jesus tratou a minha negatividade quanto aos negros, além de me fazer pedir perdão para eles. Eu servi 10 anos em uma igreja, onde eu comecei como cooperador. Depois eu fui cooperar trabalhando no departamento de som da igreja. Pois quando eu morei na Inglaterra, eu treinei para ser DJ. Eu amava a música e som. Na igreja tinha um estúdio de gravação. Com o tempo, nós gravamos um CD e entregamos para alguns talentos cristãos conhecidos. E foi assim que o meu ministério, Vozes para as Nações, começou. Em 2005, nós organizamos nosso primeiro concerto, que reuniu pessoas de diferentes confissões e culturas cristãs. Haviam 33 equipes ministrando nas cidades. Tinham filipinos, chineses, coreanos, pessoas de diversas nações. O principal objetivo do meu ministério é ganhar almas pregando o evangelho pelas nações. O nosso trabalho quase foi encerrado pela cidade de Toronto, mas Deus interveio e deu tudo certo. Nós fizemos muitos trabalhos de caridade em Toronto. Com o tempo, eu conheci e me casei com a minha atual esposa e serva de Deus, Pina. Eu nunca pensei em voltar para a África, muito menos para Uganda, mas Deus tinha outros planos para nós. Deus nos chamou e nós voltamos para Uganda para realizar a obra de Deus. Quando voltei a Uganda pela primeira vez, em 2020, Deus me disse para perdoar Uganda. Então, quando eu desembarquei no aeroporto internacional de Entebbe, me ajoelhei no estacionamento e disse: Uganda, eu te perdoo. Nós abrimos uma filial do nosso ministério aqui e começamos a servir as mães solteiras e as crianças. Os cristãos acreditam que o avivamento está começando na América do Norte, mas Deus me disse que o avivamento começará em Kampala. Apesar da corrupção e outras coisas que acontecem por aqui, o coração das pessoas está pronto para receber a Cristo. Fomos chamados para ministrar a Punjabis, hindus e muçulmanos, juntamente com cura e libertação.